Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 3, no versículo de número 2. Ou melhor, no versículo de número 3. Números 3, 3. Hoje ainda também comeremos do pão e beberemos do cálice, relembrando que a nossa pátria não é o Brasil, que nós somos cidadãos do céu, amém? Lembrando que Ele, assim como um dia prometeu que morreria, Ele morreu, assim como um dia Ele prometeu que ressuscitaria, Ele ressuscitou, Ele também prometeu que voltaria. Então quero te dar uma notícia: Ele vai voltar, porque tudo que Ele fala, Ele faz. Diferente de políticos, Ele cumpre as suas palavras, amém? Quantos creem nisso? Gente, Números capítulo 3, verso 3, eu vou fazer a leitura para que depois tenhamos uma palavra de oração. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Depois nós temos uma história, né? Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. E disse o Senhor a Moisés, verso 6: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão. Diga assim: tribo de Levi, diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Diga comigo: tabernáculo. Verso 8: terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, e dentre os filhos de Israel lhes são dados, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio. Abaixa a sua cabeça onde você está. Espírito Santo, Pai, te louvamos e te agradecemos a oportunidade que nós temos de estarmos aqui expostos ao ministério da palavra. Cremos que a tua palavra é poderosa para transformar a nossa vida, que a tua palavra é poderosa para renovar a nossa mente, e que a tua palavra é poderosa para nos apontar o caminho, que a tua palavra é poderosa para ressignificar valores, que a tua palavra é poderosa também para transformar hábitos, que a partir da nossa exposição, em contemplarmos ao Senhor pela tua palavra, existe uma transformação genuína que está sendo realizada no nosso interior, porque a transformação espiritual, ela é sempre de dentro para fora. Senhor, colocamos a nossa mente cativa, a obediência desta palavra, de tal maneira que nada lá fora nos interfira na nossa atenção, na disposição do nosso coração, em comer este alimento que está sendo preparado pelo Senhor para aquietar o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir esta ministração e pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. Diga glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito especial. Nós estamos no meio do estudo do livro de Números. Abordamos nos últimos 3 domingos a respeito do capítulo 1 e a respeito do capítulo 2 do livro de Números. É sabido de todos que o livro de Números descreve a trajetória do povo de Deus, saindo do Monte Sinai, da onde eles estavam parados no livro de Levítico, caminhando até a terra prometida, onde no livro de Josué eles terão as batalhas e conquistarão aquele lugar. É sabido de todos então que esse livro nos trata a respeito dessa trajetória, e é sabido de todos que antes de que essa trajetória fosse iniciada, Deus ordenara a Moisés e a Arão que um censo fosse levantado, para que então Moisés e Arão soubessem a quantidade de soldados que eles teriam à sua disposição para pelejar as batalhas que estariam diante deles. É sabido de todos então que o censo foi levantado e todos os homens de Israel acima de 20 anos foram contados e
foram considerados parte desse exército. Nós vimos que algumas questões foram colocadas tendo em vista de que para Deus algumas coisas possuem um significado elementar, primordial e central. São eles, em primeiro lugar, a questão da natureza. Deus só conta aqueles que são verdadeiramente e genuinamente os seus filhos. Portanto, hoje a igreja só é composta por verdadeiros filhos de Deus, que nasceram de novo, que aceitaram a obra da cruz e que se arrependeram dos seus pecados e decidiram viver em novidade de vida, como o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 4, que uma vez que nós nos batizamos, nós ressuscitamos com Cristo para vivermos uma nova vida. Além da questão da natureza, nós vimos também que existiam outras questões que eram levadas em consideração como a questão da maturidade, porque no serviço a Deus, nós necessitamos ser pessoas, homens e mulheres maduros, para que aqueles homens fizessem parte do exército, eles precisavam ser maduros. Então era necessário ser verdadeiramente filho, era necessário ser maduro, era necessário ter revelação da autoridade, que foi a questão da autoridade, e era necessário também respeitar uma ordenação. Diga, respeitar uma ordenação. No domingo passado nós vimos que existia uma ordem do qual esse povo se movia e que esse exército estava diante. Em primeiro lugar, o tabernáculo sempre vinha no centro. Eu falei isso para você domingo passado, diga comigo, tabernáculo no centro. Nós vimos então que, além de que o tabernáculo estava no centro, todas as vezes que aquele povo se acampasse, eles deveriam então se acampar olhando para o tabernáculo, ou seja, o único exército na história de todos os tempos que se acampou de costas para o inimigo foi o povo de Deus, porque o povo de Deus, ele recebe vitória não o quanto ele está preocupado com o inimigo, mas ele recebe vitória com o quanto ele está focado na presença de Deus. É por isso que não tem nada lá fora que tem que te preocupar mais do que a sua valorização e olhar para dentro do tabernáculo. É por isso que nada tem que fazer com que você fique ansioso, você só tem que focar em estar de costa para tudo que está acontecendo e estar de frente para a presença de Deus. Amém, família? Eu disse para você então que cada pessoa deveria obedecer o seu lugar específico. Eu disse para você que das 12 tribos da nação de Israel, cada 3 tribos formavam um grupo, e cada grupo então ficava em um dos pontos cardeais. Assim, sejamos mais didáticos, de tal maneira que um grupo de 3 tribos estava ao norte, um grupo de 3 tribos estava ao sul, outro ao leste e outro ao oeste. Eu disse para você de que cada uma dessas 3 tribos tinha nelas uma tribo que era a tribo líder. E eu disse para você que essa tribo líder levantava uma bandeira, levantava um estandarte, está escrito em Números capítulo 2. As tribos líderes eram a tribo de Judá, a tribo de Efraim, a tribo de Dan e a tribo de Ruben. E é interessante que quando nós olhamos para aquelas que são as figuras do estandarte de cada uma dessas tribos, nós vemos uma relação com aquilo que a palavra de Deus descreve no livro de Ezequiel, com aquilo que a palavra de Deus descreve no livro de Apocalipse, que são as exatas 4 imagens dos 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus. Nós comumente sabemos, através até mesmo de canções que foram cantadas durante a história do cristianismo, que ele é o leão da tribo de Judá, porque o símbolo da tribo de Judá era um leão, mas ele também não era apenas o leão da tribo de Judá, ele era também o boi da tribo de Efraim, ele era a águia da tribo de Dan, e ele era o homem da tribo de Ruben. Quantos estão comigo? Você lembra então que do lado da tribo de Judá iam as tribos de Issacar e Zebulon, do lado da tribo de Efraim iam as tribos de Manassés e Benjamim, do lado da tribo de Ruben iam as tribos de Simeão e Gate, e do lado da tribo de Dan iam as tribos de Azer e Naftali. E eu disse para você também que era interessante porque a tribo de Judá era uma tribo muito maior do que as outras. Então, quando nós tínhamos aqui o tabernáculo no centro, um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui, o pedaço que compunha o grupo que era liderado por Judá, juntamente com as tribos de Issacar e Zebulon, era um pedaço muito maior, de tal maneira que quando o céu olhava para a terra, o céu então via o formato de uma cruz, porque Deus é poderoso, e tudo que Ele faz para a glória dEle mesmo, aleluia. Tudo isso nós vimos na semana passada. Mas o fato é que então, uma vez que o povo está organizado, uma vez que o povo foi contado, esse povo vai andar. Mas antes de nós andarmos e prosseguirmos, o livro de Números vai nos mostrar acerca de algumas coisas que compunham o povo. Eu falei para você lá há 4 domingos atrás,
no domingo introdutório dessa série de palavras, desse estudo que nós estamos fazendo, que servir a Deus envolve duas coisas. Que servir a Deus envolve a batalha espiritual, servir a Deus envolve aquilo que nós realizamos com relação a onde nós estamos, aqui na terra. Mas servir a Deus também envolve o sacerdócio. Servir a Deus também envolve o aspecto da vida cristã, onde apenas você e o Senhor Jesus. Por exemplo, quando você entra aqui, e você está aqui com seus irmãos, todos nós aqui somos um grupo de pessoas que deixamos tudo lá fora, porque consideramos que Jesus é digno da nossa adoração. Quando você faz isso estando em alguma atividade, junto com seus irmãos em Cristo, ou quando você faz isso no seu dia a dia, lá no seu quarto, onde a palavra de Deus nos instrui, por intermédio das palavras de Jesus proferidas no Sermão da Montanha, que estão descritas pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, em especial no capítulo 6, onde nós aprendemos a orar, onde nós aprendemos a partir do verso 9, qual é a oração que o Pai espera que nós façamos. Ele nos ensina que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Deus que está em secreto, e esse Deus que nos vê em secreto, Ele mesmo nos recompensará. Quantos creem nisso que eu estou falando, diga amém. Esse aspecto da vida cristã, que não deve ser ignorado, muito pelo contrário, deve ser priorizado, é o aspecto sacerdotal. Ou seja, quando nós voltamos agora para esse raciocínio das 12 tribos da nação de Israel, nós vemos então que uma 13ª tribo não se faz presente nessa contagem, ou melhor, nessa organização. Qual é essa 13ª tribo que não se faz presente nessa organização? É a tribo de Levi. E é por isso que quando no livro de Josué, quando o povo de Deus conquistou a terra prometida de volta, quando aquela terra foi ser dividida, quando aquela terra foi ser partilhada, a tribo de Levi não necessitou receber uma porção em terra, porque a herança da tribo de Levi nunca foi um pedaço de terra. A herança da tribo de Levi foi viver para o Senhor. Amados, talvez você se pergunte, aonde que começou essa história? E hoje eu estou aqui para te falar especificamente nos próximos 20 minutos sobre a tribo de Levi. A tribo de Levi foi a tribo que, quando em Êxodo capítulo 20, aqueles que estavam profanando o nome do Senhor, realizando um bezerro de ouro, você sabe que infelizmente no livro de Êxodo nós vemos que em 2 momentos específicos um bezerro de ouro foi levantado, para que as pessoas o adorassem justamente por estarem sendo incrédulas diante daquilo que Deus aparentemente não estava fazendo. É muito ruim porque normalmente o ser humano sempre tem a tendência de cair na incredulidade quando ele acha que Deus não está fazendo alguma coisa. É muito ruim quando o ser humano decide olhar para as circunstâncias naturais e abandona a sua perspectiva celestial de saber que Deus está sempre no controle, mesmo que aparentemente aquilo que está acontecendo não seja compatível com aquilo que você esperasse que Ele deveria fazer, porque Deus não é submisso à sua vontade, mas o segredo da vida cristã é quando você submete a sua vontade ao senhorio de Deus. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo do fundo do meu coração. Quando todos ergueram um bezerro de ouro, sabe qual foi a única tribo que permaneceu ao lado do Senhor? A tribo de Levi. Porque em toda a história, não importa a classe corrupta, não importa o grau de corrupção, não importa o grau de deturpação, não importa, existem sempre aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Existem sempre aqueles que são considerados os remanescentes fiéis. A tribo de Levi foi um remanescente fiel. Deus então separa essa tribo para viver então unicamente, exclusivamente para Deus. Por isso, todos aqueles que eram descendentes de Levi, eles eram responsáveis pelo cuidado do tabernáculo. Lembra de uma coisa, nós, eu e você hoje, nós devemos viver nesses 2 aspectos. Amanhã cedo você acorda, você vai para o seu campo de batalha. Nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Por isso que eu não concordo com uma vida cristã que você está apenas trancado no seu quarto, onde você só ora e não faz. Não, você tem que ter uma ação, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma atividade, você tem que ter um ministério compatível com aquilo que você ora. Não dá para você viver uma vida cristã utópica, onde você só ora e planeja e não faz. E olha aqui para mim, você tem que sempre lembrar de uma coisa, na vida cristã, você sempre faz aquilo que está à disposição,
que está sempre ligado àquilo que você tem. O segredo da vida cristã é você olhar para aquilo que Deus te entrega, ao invés de ficar reclamando ou murmurando por aquilo que você não tem. E o que o diabo mais tenta fazer, olha aqui para mim, eu vou te contar algo do fundo do meu coração. Para algumas pessoas aqui, você precisa ter um entendimento, que o diabo já sabe que o seu coração é de Deus. Aí eu te pergunto, você acha que o diabo deixa de atentar alguém que ele já sabe que o coração dessa pessoa é de Deus? Tem pessoa que o diabo está trabalhando em prol da perdição dessa pessoa, mas o fato é que o diabo trabalha até quando ele sabe que aquela pessoa nunca se perderá. Não que o diabo sabe de todas as coisas, ele não tem esse dom, apenas o nosso Deus é onisciente. Mas o diabo está vendo, ele percebe as coisas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando o diabo olha para alguém e vê que esse alguém é cheio do Espírito, ele tenta trabalhar nessa pessoa tirando o foco dela. Ele tenta trabalhar nessa pessoa querendo mostrar aspectos que são verdadeiros, mas que não tem que ser o aspecto que você tem que levar em conta. Então é muito ruim quando você tem um crente, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas o erro dele é que os olhos dele nunca estão naquilo que Deus confiou na mão dele. Os olhos dele sempre estão naquilo que Deus está confiando na mão de outros. Você precisa ter um entendimento de que o diabo vai tentar tirar e roubar o seu foco. Não permita que o diabo roube o seu foco, irmãos. Nós fazemos com aquilo que nós temos, nós não nos preocupamos com aquilo que nós não temos. Nós somos fiéis de acordo com aquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. Aquele que Ele confiou 2 talentos, Ele só cobrou a respeito dos 2. Aquele que Ele confiou 5, Ele cobrou a respeito dos 5. Mas o perigo é quando você tem 2 talentos, você fica olhando para a pessoa que tem 5. O perigo é se nós como igreja tivermos 2 talentos e ficarmos olhando para a igreja que tem 5. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Olha aqui para mim, você pode ser um homem de Deus do tipo Jessé, ou você pode ser um homem de Deus do tipo Samuel. Davi é o mesmo, o que difere é o olhar que você tem diante dele. Tem muita gente que é pai de Davi, mas Deus vai ter que chamar alguém de fora para enxergar potencial naquele que Deus confiou na sua mão, porque você mora com ele, porque você discipula ele, porque você pastoreia ele, mas você nunca vê aquilo que Deus vai fazer através dele, porque você está preso em olhar para a carnalidade dele. Que Deus nos livre de sermos homens como Jessé, mas que Deus nos dê um coração de Samuel, que vai enxergar potencial onde nem mesmo os pais estão enxergando. Esse é o aspecto da obra. Deus quer levantar um povo que é comprometido com a obra. Deus quer levantar um povo que põe a mão na massa. Deus quer levantar um povo que fala menos e faz mais. Deus quer levantar um povo que comenta menos e escreve mais. Esse é o tipo de gente que Deus quer levantar. E gente que faz para Deus, gente que não está preocupado com elogio, gente que não está preocupado com aquilo que as pessoas estão falando, gente que não está preocupado com os bastidores, gente que está preocupado com agradar o coração de Deus. Faça, o que Deus tem colocado no seu coração, faça, viva. Agora, por outro lado, nós não podemos ser apenas aquelas pessoas que fazem. Irmãos, sabe qual é a maior desgraça? E o que significa a palavra desgraça? Não é apenas uma palavra torpe, no aspecto que ela pode ser usada nesse sentido, mas ela significa, o prefixo des, significa uma negação de pessoas que não estão debaixo da graça. Sabe quem são esses? É quando você tem tudo, você faz, mas você não é aquilo que você faz. Hoje eu quero chamar a sua atenção, não é no aspecto, você vê que por isso que eu estava falando da importância do fazer. E eu tenho essa preocupação, sempre que eu vou te ensinar algo, para você entender o que está por detrás do meu ensino. Nós somos o povo que vamos fazer. Mas eu quero te falar uma coisa, você não pode fazer aquilo que você não é. É muito ruim hipocrisia, é muito ruim aparência, é muito ruim quando você tem gente fazendo aquilo que não é. O aspecto da batalha espiritual é o aspecto do fazer, mas o aspecto do sacerdócio é o aspecto do ser. Eu sou filho de Deus, em outras palavras, eu tenho um pai, eu não ignoro meu pai, eu vivo para ele. Amados, que o Senhor levante nesse lugar levitas e sacerdotes,
que o Senhor levante nesse lugar pessoas que gastarão tempo com Deus. É por isso que nós temos a semana da consagração, porque nós não queremos batalhar sem antes nos fechar. Olha aqui para mim, que a nossa salinha de intercessão, que o nosso prédio seja como um quarto espiritual para a nossa igreja. Essa aqui tem que ser a base do nosso quartel-general. A batalha é lá fora, mas aqui que eu bebo minha água, aqui que eu como meu pão, aqui que eu recebo um alívio, um refrigério, um renovo. Quantos estão comigo? Olha aqui para mim. Eu vou te entregar aquilo que eu separei para te entregar nessa noite. Os levitas são todos aqueles que são descendentes de Levi. E você tem que entender algo. Eu vou falar primeiro dos levitas para depois falar sobre os sacerdotes. Os levitas eram responsáveis pelo cuidado do tabernáculo. Mas olha que interessante, vai lá no verso 4, 5. Eu gosto dessa expressão aqui, que fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi, e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo. Olha aqui para mim. O levita vai cumprir o dever para com Arão, para com o sacerdote e para com todo o povo. E aí depois vai falar, diante da tenda da, digo-me, congregação, para ministrarem no tabernáculo. Família, qual é o ponto? O ponto é o seguinte: os levitas, eles são responsáveis por servirem os sacerdotes. Então você percebe aqui que o Senhor então coloca os levitas nessa posição de quem vai servir os sacerdotes, cuidar então das coisas do tabernáculo. Sabe o que é interessante? Deixa eu fazer um paralelo aqui. Para aquilo que no Antigo Testamento nós temos como os levitas e os sacerdotes, o ministério levítico e o ministério sacerdotal, no Novo Testamento os semelhantes seriam os diáconos e os presbíteros. O diaconato neotestamentário é semelhante ao ministério levítico do Antigo Testamento. E o ministério presbiteriano, o ministério dos presbíteros no Novo Testamento é semelhante ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Diga assim: os levitas estão para os diáconos, assim como os sacerdotes estão para os presbíteros. Está claro isso? Pastor, eu tenho muita dificuldade nesses termos. Amém. Me mande mensagens, faça perguntas e leiam a Bíblia. Amém? Meu intuito aqui é ensinando. Tem muita coisa que talvez para você é novo. Talvez você fale, pastor, eu estou visitando, converti agora. Filho, eu te amo. E é nós, hashtag tamo junto. Olha aqui para mim. Vá guardando informações no seu freezer espiritual. Vai chegar um dia que você vai abrir, porque você já vai estar pronto para receber esse alimento que eu estou te dando. Está claro isso? Mas o ponto que eu quero chegar para você é o seguinte: de maneira prática, você sabe que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Diga comigo, Gerson, Coate e Merari. É daí que você tem a expressão dos gersonitas, coatitas ou meraritas. Ai, Jesus da glória. Olha aqui para mim. Se você ler o capítulo 3, que foi o capítulo que eu li para você, você vai perceber que cada filho de Arão tinha uma tarefa no cuidado do tabernáculo. Então os filhos de Gerson, eles eram incumbidos por serem os vigias do tabernáculo. Eles eram os vigias e eles ficavam guardando as partes exteriores. Os filhos de Coate, assim, essa informação não vale de nada, mas só para abrir um parênteses, Moisés e Arão, né, e Arão que é o sacerdote que inicia a linhagem sacerdotal, só para te contar, ele é descendente de Coate. Por isso que todo sacerdote é levita, porque todo sacerdote
é descendente de Arão, e Arão é descendente de Levi, e especificamente ele é descendente de Coate. Então, os gersonitas, eles eram os vigias e ficavam responsáveis por guardar exteriormente o tabernáculo. Os coatitas, os filhos de Coate e descendentes, eram responsáveis por cuidar dos vasos sagrados, e os meraritas, ou os filhos de Merari, eram incumbidos pela manutenção, pela conservação do tabernáculo propriamente dito. No capítulo 3 do livro de Números, tem a instrução a respeito disso que eu acabei de dizer. Então o ponto é, os levitas ficavam com uma parte mais natural da coisa. Os levitas então, eles eram aqueles que estavam vigiando o tabernáculo, cuidando do tabernáculo, fazendo a manutenção do tabernáculo. Esses dias eu estava conversando com os músicos aqui da igreja, eu estava falando para eles, é interessante que todo músico sabe falar o que é ser um levita, todo músico sabe se colocar na posição de ser um levita, mas poucos músicos sabem se colocar na posição de viver como levita. Os levitas eram os responsáveis pela manutenção do tabernáculo. Então vou pegar a galera aqui da música, um vai ser responsável pela manutenção do vaso sanitário, outro vai ser responsável pela manutenção do teto, daqui um dia começa a chuva e vem a infiltração, aquela coisa toda, Então, olha que engraçado. Mas vamos para a Bíblia. Ser levita é cuidar da manutenção da coisa. Que loucura, Mas olha aqui para mim. Não vou colocar só os músicos não, viu? É todo mundo. Estou só te mostrando que a palavra de Deus é muito rica, que a palavra de Deus é muito profunda. Então os levitas, eles, olha que interessante, o povo da adoração é o povo do cuidado. Diga assim comigo, o povo da adoração é o povo do cuidado. Quem aqui é um adorador? Dá um glória a Deus aí. Você é adorador? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, então ajuda a cuidar do prédio, filho de Deus. Aleluia. Mas sabe o que eu louvo a Deus? Que o Senhor levanta pessoas com tanto carinho, tanto zelo por aquilo que nós estamos fazendo. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem dado esse coração de levita para tantos irmãos aqui. Nós temos desfrutado de fato do cuidado de Deus através do cuidado de tantos irmãos. Glória a Deus por isso. Olha aqui para mim. Então, olha que interessante. Nós expressamos a nossa adoração também cuidando do tabernáculo. É claro que isso aqui não é um tabernáculo, pelo amor de Deus, mas eu só estou parafraseando, porque uma vez que nós estamos aqui juntos, a palavra de Deus fala que aonde estão 2 ou 3, no mesmo propósito ele se faz presente, amém? Então se ele se faz presente, a arca está aqui, amém? Glória a Deus por isso. Então diga assim, os levitas cuidavam das coisas materiais. Parênteses, é por isso que eu fiz essa relação com o serviço diaconal, ou diaconato do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento são os diáconos, são os irmãos que estão aí servindo, os nossos voluntários, que para que o culto aconteça, estão cuidando de coisas naturais. Obviamente você sabe que tem muita gente que trabalha para você estar aqui só sentado nessa cadeira. Por isso que eu acredito que seria muito poderoso se todos vocês que fazem parte dessa obra pudessem pelo menos uma vez no mês se envolver com o serviço, porque isso nos traz um senso de pertencimento muito poderoso, sabendo que nós estamos aqui para servir um ao outro, amém, irmãos? Agora olha aqui para mim, se por um lado então os levitas, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, um sendo vigia, outro cuidando dos vasos e outro cuidando da manutenção propriamente dita, se os levitas ficavam responsáveis pelo aspecto mais natural da coisa, os sacerdotes, por isso que aqui os levitas foram colocados diante dos sacerdotes, por quê? Porque os sacerdotes agora, eles iam ser servidos pelos levitas, com o intuito de que eles realizassem a função que estava diante da responsabilidade deles. Está claro? Agora, qual era a função de um sacerdote? Queria pedir para o nosso time de adoração subir aqui, porque eu já estou terminando. Olha aqui para mim. A função de um sacerdote era ministrar ao Senhor. Agora, eu quero que você olhe bem para mim, que eu vou te contar algo muito poderoso. Quantos estão comigo aqui?
Um sacerdote, ele ministrava em 2 lugares. Diga comigo, 2 lugares. O sacerdote ministrava no átrio e no lugar santo. Fala assim, átrio e lugar santo. Isso que eu vou te contar agora é a cereja do bolo da palavra. No átrio, o que o sacerdote fazia? Você sabe que os sacrifícios eram realizados ali no átrio. Então, por exemplo, o holocausto era realizado no átrio. O sacerdote é aquele que se colocava como um instrumento de Deus para que aquele ofertante, aquela pessoa que fosse realizar o sacrifício, tivesse um encontro com Deus. Ou seja, o sacerdote é um instrumento de Deus para que vidas tenham um encontro com Deus. Então eu, quando estou aqui, por exemplo, servindo a Deus através do ministério da palavra, o que eu tenho no meu coração é que eu seja apenas um instrumento de Deus, para que enquanto eu fale, você tenha um encontro com Deus. Aqueles ofertantes, eles iriam ali para realizar a sua oferta, com o intuito de terem os seus pecados perdoados, com o intuito de aceitarem a obra que seria realizada pelo Senhor. Então eu acredito que enquanto nós estamos aqui como sacerdotes realizando essa cerimônia, que você se arrependa dos seus pecados, que você descubra a respeito do perdão dos seus pecados, a respeito do amor de Deus, e que você saia daqui testemunhando que você teve um encontro com Deus. Amém? O serviço sacerdotal no átrio está relacionado com o sacerdote se colocar na posição de ser um instrumento de Deus. Agora, o serviço sacerdotal no lugar santo, e aqui eu quero que você aprenda e decore o que eu vou te contar, é muito precioso e poderoso. O serviço sacerdotal no lugar santo está relacionado, olha aqui para mim, com os 3 móveis que se faziam presentes no lugar santo. O lugar santo era composto por 3 móveis. Quais eram os 3 móveis do lugar santo? A mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro. Diga comigo, a mesa dos pães, o altar de incenso, diga comigo, o candelabro. Olha aqui para mim, se você é um sacerdote da parte de Deus, Deus deseja que você cuide desses 3 móveis, da mesa dos pães, do altar de incenso e do candelabro. Sabe o que significa a mesa dos pães? A mesa dos pães significa que é papel de um sacerdote servir, apresentando, apontando, alimentando. Olha aqui para mim, Jesus Cristo é o pão da vida. Hoje eu sirvo na mesa da proposição quando eu apresento para você o pão da vida. Quando você sai daqui alimentado pela palavra de Deus. O papel de um sacerdote é alimentar o povo. Irmãos, eu quero falar algo do fundo do meu coração. Tudo que nós fizermos nessa igreja tem que ter um alimento sólido. Nós não podemos brincar de liderar na casa de Deus. Se Deus te chamar, te colocar na responsabilidade, na incumbência de você servir nessa obra liderando, você tem que ter a revelação que todas as vezes que você pisar no lugar que Deus te colocou, você tem que servir um alimento. As pessoas têm que sair daquele lugar alimentadas. É por isso que para nós tudo que nós fazemos é sério, tem um preparo por detrás. Olha, eu vou falar algo para você do fundo do meu coração. Para eu te ensinar essas coisas, eu vou te falar uma coisa. Eu ensino, por exemplo, a respeito desse livro de Números, dando aulas em seminários teológicos há mais de 10 anos, falando isso. Existe um preparo por detrás, para que você seja alimentado. Então, eu quero profetizar, Deus vai levantar sacerdotes nessa casa aqui, Deus vai levantar mestres na palavra nessa casa aqui, Deus vai levantar pessoas que terão encargo de preparar o alimento sólido, que terão encargo de servir o pão da vida, para aqueles que estarão aqui, recebendo aquilo que está sendo realizado. A mesa da proposição nos remete à função sacerdotal de alimentar o rebanho. Amém? Mas olha aqui para mim,
não era apenas a mesa da proposição que estava presente no lugar santo. Eu falei para você que o sacerdote, ele trabalhava no átrio e ele trabalhava no lugar santo. No lugar santo ele cuidava da mesa da proposição, da mesa dos pães da proposição, e também cuidava do altar de incenso. É sabido de todos que em toda a palavra de Deus, o incensário ou o incenso aponta para a oração. Os sacerdotes são aqueles que queimam incenso na presença de Deus. Você sabe, talvez você não tenha conhecimento, mas todos os domingos, sem exceção, nós temos um grupo de irmãos que oram para que esse culto seja uma bênção na sua vida. Inclusive eu vi os irmãos hoje orando aqui no fundo. Eu quero que vocês orem aqui na frente. Não quero que orem no fundo, eu quero que orem na frente, porque isso aqui é o mais importante. As pessoas que chegarem têm que ver o que é mais importante nessa casa. É a oração. Oração. Olha aqui para mim, se você é um sacerdote, essa semana é a sua semana. Nós temos que vir orar, temos que queimar incenso na presença de Deus, porque tudo que Deus faz por intermédio da oração. Olha aqui para mim, tudo que Deus já realizou na terra, antes dele ter realizado, ele levantou alguém para orar por aquilo. Nada aconteceu sem oração, porque a oração é o método de Deus. Deus não trabalha quando você põe a sua mão, Deus trabalha quando você ora. Quando você ora, Deus trabalha. Oh, irmãos, os sacerdotes são aqueles que cuidam do altar de incenso. Você sabe, em terceiro e último lugar, além de cuidar da mesa dos pães e do altar de incenso, os sacerdotes são aqueles que acendem o candelabro. O candelabro tem que estar aceso. Diga comigo, o candelabro tem que estar aceso. Eu vou te falar duas coisas sobre o candelabro. A primeira delas é a mais básica, é a mais elementar e a mais importante. Para o candelabro estar aceso, tem que ter azeite. Para o candelabro estar aceso, não pode faltar o azeite. O azeite aponta para a unção do Espírito Santo. O azeite aponta para a ação do Espírito Santo. Se a mesa dos pães nos remete à palavra, o candelabro nos remete à luz. Sabe por quê? Você só tem revelação da palavra pela ação do Espírito Santo. Por que nós falamos que em grego nós temos duas palavras para a palavra? Logos e rema. Porque tem muita gente que tem muito logos, tem muita gente que tem muito conhecimento e pouca experiência. Sabe o que difere a palavra logos da palavra revelada? É a ação do Espírito Santo. Tem muita gente que sabe falar muita coisa técnica sobre a Bíblia, mas tem gente que vive a Bíblia. Como que é a maneira que você conhece a palavra de Deus? Olha aqui para mim. O candelabro é a luz que é acesa. Nós precisamos da palavra e precisamos da luz do Espírito Santo, para que essa palavra seja vivida verdadeiramente. Mas para a luz do candelabro permanecer acesa, nunca pode faltar o azeite. Nunca pode faltar o azeite. A unção do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Sabe o que é interessante? Última coisa, além do azeite, você sabe que todo mundo lembra do azeite. Para aquelas pessoas que têm esse conhecimento que eu estou te falando, se eu fizer a pergunta, para o candelabro ficar aceso, o que eu preciso? Todo mundo fala, preciso do azeite. Sem o azeite o candelabro não se acende. Mas tem uma outra coisa que eu estava meditando, isso aqui é precioso que eu vou te falar. Isso aqui é uma coisa que ninguém lembra, mas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Para um candelabro ficar aceso, não é só o azeite. O pavio tem que estar novo. Você sabia que o sacerdote, ele tinha um instrumento nas mãos,
que se chamava espivitadeira. Sabe para que servia a espivitadeira? Ele pegava o pavio usado e tirava, porque quando você tira o pavio que estava usado, o pavio novo era liberado. O sacerdote, ele tem que carregar a espivitadeira para tirar o pavio usado, para liberar o novo pavio. Sabe qual que é a pior tragédia de um lugar? É o lugar que tem azeite, mas que o pavio não foi trocado. Você sabe por quê? Porque a coisa mais importante é o azeite. Sem o azeite não tem. Então é muito triste quando alguém tem o mais importante, mas não vive o que tem. Por quê? Por falta da disposição. Mas muitas vezes não é só falta de disposição, é falta de percepção. Tem muita gente que ama a Deus sinceramente, mas que não faz a leitura dos tempos e a leitura das estações. Espera aqui, esse pavio está usado. Olha aqui para mim. Deus tem compromisso com azeite eternamente, mas o pavio tem que ser trocado. Deus não tem que fazer no mesmo pavio pro resto da vida. Isso aqui que eu estou falando, cara, talvez pode ser que tem gente que está aqui me ouvindo, não está entendendo nada. Pode ser que tem gente que está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei. Deixa eu te contar uma coisa. Precisamos ter olhos espirituais. Tem pavio que tem que ser trocado. Deus troca o pavio a hora que Ele quiser. Sabe por quê? Deus não usa pavio usado. O sacerdote tem que estar com a espivitadeira na mão. O sacerdote tem que fazer a leitura desse pavio. Deus não tem compromisso de agir hoje do jeito que Ele agiu ontem. Deus age do jeito que Ele quiser. Deus não tem compromisso de agir da maneira que eu gosto. Deus não tem compromisso de agir da maneira que você gosta. Deus tem compromisso de agir com um pavio novo que Ele está colocando sobre um lugar. Mas olha aqui para mim, lembra de uma coisa. Não adianta ter um novo pavio se não tem azeite. Aí tem muita gente que doida. A nova geração se levanta. Opa! Tudo com pivitadeira na mão. Doida para cortar os pavios antigos. Mas filho, não adianta você cortar o pavio antigo se você não tem um azeite. Você está vendo o casamento dessas duas coisas? Deus está levantando sacerdotes aqui nesse lugar. Eu peço perdão pelo horário. Não sei se você viu, mas o Espírito Santo tomou um pedaço da reunião. Eu quero te dizer que esse culto é dele, tá bom? Ele faz o que ele quiser com esse culto. Ele pode fazer o que ele quiser esse domingo. Ele pode fazer o que ele quiser domingo que vem. Ele pode fazer o que ele quiser toda hora. Fique em pé onde você está.